Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós, apresentada em parábolas, quer atualizar o projeto da salvação na nossa vida e fazer com que cada um de nós compreendamos quem é o Senhor e aquilo que é preciso fazer. Então, falar em parábolas é para esta melhor compreensão. Boa parte da palavra de Deus, enquanto ensinava, essa era a sua pedagogia. Falar em parábolas para que o povo compreenda e se converta. Então, tudo isso é muito importante para nós. Primeiramente, precisamos ser atentos, ter uma boa disposição para ir ao encontro do Senhor que nos fala. E depois disso, adentrar-nos num tempo de reflexão. Não uma reflexão distante, mas nos colocando sempre dentro deste contexto de salvação. E aí nós temos então duas parábolas, da primeira leitura e do Evangelho. Na primeira leitura, a parábola nos é apresentada para mostrar a dimensão do poder de Deus e o comprometimento deste Deus com aqueles que criou. Então é bonito quando nós escutamos que Ele vai tirar do melhor e do lugar mais alto um broto. E este broto, a princípio pequeno e insignificante, será colocado no lugar mais alto, para que seja mais alto ainda do lugar de onde ele veio. Nós estamos diante de um contexto de exílio. Estamos diante de uma realidade de escravidão. O povo que foi tirado do seu lugar foi preso e agora o Senhor ouviu o seu clamor. E lhes colocou diante de um lugar mais alto ainda. Então isso para mostrar para nós que o Senhor não nos abandona, mesmo quando nós estamos distantes. E depois para nos dar a consciência de que aquilo que nós pedimos verdadeiramente a Deus, precisamos ser maduros o suficiente para receber. Então é preciso cuidado, maturidade para aquilo que nós estamos pedindo em oração. Porque um coração não maduro e preparado pode não compreender, porque aquilo que vem de Deus vem em abundância. Vem para nos fazer melhores, não para nos tornar vaidosos, donos de nós mesmos, mas para nos colocar nessa disposição de serviço, de acolhimento. E daí quando nós ouvimos o Evangelho que vai apresentando com que nós vamos comparar o reino de Deus, mais uma vez a manifestação deste Deus, a partir daquilo que nós temos, daquilo que somos. E ali o Senhor falando em parábolas para que o povo compreenda, provavelmente algo do seu contexto. O reino de Deus acontece na disposição de dois corações que se compreendem e querem tornar-se íntimos um do outro. Nós que vamos semear, que vamos cuidar, e o Senhor no seu mistério que vai fazer germinar a nossa participação no reino de Deus. Então nós não sabemos o que acontece depois que nós semeamos, isso é mistério.
Daí a pouco começa a surgir a graça daquele mistério. E o que o Senhor nos pede? Cuidar. E aí depois vem todo o processo. Folhas, frutos e a colheita. Esta colheita deve ser para nós sinal de partilha e disposição, não sinal de egoísmo de quem recolhe só para si, mas é disposição daquele que compreendeu a missão que Deus te deu. E tudo deve estar ligado. Que tudo nós devemos compreender nessa dimensão da partilha, do encontro, da disposição do outro. Porque é assim que o Senhor age conosco, nos libertando, renovando as nossas forças, nos colocando diante de uma realidade com coragem, para que esta seja vencida. E depois a outra dinâmica do reino de Deus, a disposição de coisas pequenas. Com que poderemos comparar ainda o reino de Deus? Uma semente de mostarda tão pequena, insignificante, mas que jogada na terra, cuidada, torna-se a maior das hortaliças, assim nos garante a palavra de Deus. E o que isso quer dizer para nós? Que o reino de Deus ele é constituído de coisas pequenas, a semente que o Criador nos dá, a missão que Ele nos deu de compreender que aquilo ali há uma potência de vida. E infelizmente muitos de nós ou guarda a semente ou ignora. E uma semente, quando ela não é lançada, ela se perde, não gera vida. E fazendo esta dinâmica, percebendo, melhor dizendo, este paralelo do reino de Deus, da nossa ação proativa na participação deste reino, nós vamos percebendo que também são as pequenas coisas que nos tiram da graça de Deus. São pequenas sementes de ódio, de egoísmo, de rancor, de falta de cuidado, que vai nos afastando também do paraíso. Que vai nos impedindo de viver esta realidade tão querida e amada por Deus, por nós, que também somos queridos e amados. E daí o que nos diz a segunda leitura, de um reino de Deus, de uma morada e de um juízo, o qual todos nós tememos. Agora a pergunta que nós devemos fazer, por que nós tememos o juízo de Deus? Porque não temos um coração convertido? Porque as nossas atitudes, com a graça que Deus coloca nas nossas mãos, não geram o reino de Deus? Não nos faz perceber este reino de Deus? Não nos coloca nessa disposição, então é por isso que todos temos medo de morrer, medo do juízo. Então, se nós carregamos este medo, é preciso então olhar para nós, irmãos. Perceber as nossas atitudes, buscar a conversão sincera, acolher aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e fazer com que isso se torne uma grande plantação de vida, aonde nós não falamos de nós, onde somos agentes pela graça de Deus. E aí nós vamos percebendo que tudo aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, é passageiro.
Essa é a dinâmica desta vida. É passageira, mas ela deve ser frutífera. Deve ser bem vivida. Deve ser partilhada. Então, o dia do juízo não há o que temer, mas a alegria do encontro com aquele que nós amamos. Porque nós cultivamos, partilhamos, amamos, agimos com sabedoria com aquilo que o Senhor nos deu. Então já sabemos qual é o nosso lugar. Já temos a certeza de que não há mais o que temer e nem sofrimento. Porque esta tenda que nós habitamos é passageira e nós já estamos construindo uma tenda eterna. Porque vivemos conforme o Espírito de Deus. Então que a palavra de Deus nos amadureça e nos faça perceber as nossas ações do reino de Deus aonde nós estamos. E tenhamos a atitude de fazer frutificar aquilo que o Senhor nos deu. Porque assim estamos construindo com maturidade, coragem e amor o reino de Deus. E hoje nós celebramos Santo Antônio, arauto da palavra de Deus, martelo dos hereges, homem atento àquilo que o Senhor lhe pedia e que colocou à disposição do Senhor os dons que recebeu, não se apegando, mas querendo doar a própria vida, porque viu o testemunho de alguém que falou em nome de Deus. E o Senhor deu a graça de doar a vida e de ser testemunho por onde passou. A todos que se acorriam a Santo Antônio tinha uma resposta, porque este trazia a confiança e a graça de Deus. Então que a exemplo e a testemunho de Santo Antônio nós também sejamos livres para falar em nome de Deus, agindo com maturidade, com humildade, com sabedoria e não sendo apegado à condição que nós temos, porque esta é passageira, mas assumindo com coragem aquilo que é eterno, o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do